Doutor Azzoni, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez poder ajudar os telespectadores. Olha, eu quero começar perguntando o seguinte: para o usuário do cartão de crédito, essa adequação, vamos dizer assim, foi melhor ou pior? Depende do ponto de vista que a gente está olhando. Tá. Vamos lá. Não existe existe a regra estabelecida pela nova lei que obriga a operadora do cartão e os bancos oferecerem, após uma vez que você fez o parcelamento da parcela mínima, que é 15% da sua dívida, você você não entraria novamente no crédito rotativo. O banco é obrigado a te oferecer um parcelamento. Só que o parcelamento, não existe, ao meu ver, não houve um regramento de como será feito esse regramento, se esse saldo vai ficar suspenso ou se a partir do momento que eu faço a questão do parcelamento, ele sai do meu rotativo e meu limite volta. Pera lá, então ele sai do rotativo e volta o limite para gastar Exatamente. novamente? Não está estabelecido. Cada banco vai adotar o seu. Tá. Então, para o consumidor que usa o cartão, ele vai ter que observar muito como vai ser feito esse regramento. O correto seria o quê? Que o valor parcelado ainda ficaria retido o seu valor total lá do seu cartão, para que ele não estimulasse mais crédito para ele. Porque a gente vê o seguinte, né? Inadimplência, os juros do cartão de crédito são absurdamente altos. Quer dizer, será que o brasileiro, com essa medida, não tende ou tem a tendência de se enrolar mais com essas taxas de juros, com a burocracia depois para renegociar aquilo que já está negociado? Eu acredito perfeitamente, a sua colocação foi perfeita. Eu acredito que a confusão do jeito que foi colocada vai confundir realmente, porque ele vai ter que buscar uma alternativa, ele vai ficar o parcelamento, o saldo vai continuar, mas eu vou continuar com o meu cartão, não vou. Então, realmente vai causar um problema muito grande. Eu vejo que foi uma medida justamente para evitar o escalonamento da dívida que hoje é alta, então quer dizer, a pessoa vai... Antes de abril, o regramento era da seguinte maneira: eu poderia pagar o total ou 15% da minha fatura. No mês seguinte, atualizaria os juros em mais 15% e assim ia. Quando a pessoa começou a usar o cartão, na verdade, ele não provisionou aquela medida. O uso correto do cartão qual é? Nesse mês eu não quero gastar os meus R$500, eu vou deixar esses R$500 para o mês seguinte, por isso que eu uso o cartão. Só que quando chega no mês seguinte, ele gastou os 500, em vez de ele ter feito a provisão, falar, esse mês eu tenho menos 500, ele não fez isso, ele gastou os 500, aí o que acontece? Na hora de pagar a fatura, ele vai pagar os 15%. Quer dizer, para entendermos, na verdade o brasileiro está utilizando este crédito como um jogo, como se fosse um limite de um especial Exatamente. do banco. Exatamente. Só que até hoje, o cartão e o cheque especial hoje viraram um vilão. Tá. Porque os juros são abusivos. Chegamos no final de 2016 a 484% ao ano. Meu Deus do céu. Olha, nós temos aqui uma ilustração de como é que vai ficar a regra nova. Assim, o doutor explica para a gente. Pode colocar, por favor, Tiago? Assim, ele explica para a gente o que mudou com essa nova regra do uso do cartão de crédito. Doutor, nesse caso aqui, para que o nosso telespectador entenda, a regra antiga e a regra nova, se há melhoria, até para fazer um comparativo, nós vemos que não se mexeu na questão dos juros, é isso? Não, mexeu na questão dos juros. Anteriormente, o que acontecia? É a tabela da esquerda. É a tabela da esquerda. O que acontecia? O cliente, quando ele deixava de pagar, ele pagava um mínimo, tá. Automaticamente o saldo devedor, por exemplo, se era R$1.000, ele pagava R$150, R$850, ele seria atualizado pelos juros. Se fosse 16% ao mês, ele seria atualizado. E no mês seguinte ele teria 900 e alguns quebrados, eu não lembro assim o cálculo exatamente, seria 900 e pouquinho a dívida dele. Ele pagaria mais 15%. No final de um ano, praticamente, essa dívida passaria de
de 1.000 para 2.800. Entendi. No novo regramento, o que acontece? Ele só pode uma vez usar o rotativo, Tá. que é de 16% em média os juros. A partir da segunda, o banco é obrigado a oferecer uma linha de crédito mais barata, no máximo de 10% ao ano. Assim, oferecer uma oportunidade melhor para ele. 10% ao ano. É uma possibilidade para ele usar um juros mais barato. Tá. Então, o que acontece? Essa parcela, nesse caso, ele vai chegar, por exemplo, num caso, por exemplo, uma dívida de R$1.000, que ele chegaria a 2.800, ele vai chegar a 1.800, mais ou menos. Ele tem uma economia, sim. Só que eu vejo que para ele não entrar nessa confusão do como vai ficar o saldo, o problema todo é o seguinte, o que eu vejo na minha confusão, que eu vejo nessa confusão é o seguinte, o crédito que é dado no cartão, o seu limite de cartão, ele vai ficar suspenso ou não? Não foi estabelecida essa regra. Durante o parcelamento. Exatamente. Entendi. O correto seria assim, que esse parcelamento ficasse suspenso. Porque assim ele usaria o quê? Conforme ele vai pagando, ele pagou R$150, então aumentou mais 150 para ele gastar. Pagou mais 150, aumentou mais 150. Se você tirar esse limite dele do cartão porque ele parcelou e você torna a liberar de novo o limite para ele, você concorda que ele vai ficar com duas dívidas? Claro. Ele vai ficar com um cartão novo para usar e a dívida pendente. Claro, claro. Você vai ter duas dívidas. O pior ainda, pode ser que ele retire o dinheiro, porque tem o saque do cartão também. Tem. Ele retire para pagar o próprio cartão. Aí é pior ainda. Eu vejo o seguinte, se você tem uma dívida no cartão de crédito, acho assim, se você está com uma dívida no cartão de crédito, você não consegue pagar, procura o banco, faz um crédito pessoal, procura as linhas de crédito pessoal e procura uma linha mais barata em vez de você ficar nessa questão do parcelamento. Tá. Porque existe hoje várias linhas de crédito mais baratas. Então, você acaba tirando você sai dessa linha de cartão, de você ficar nessa bola de neve e você faz o pagamento e assim, use o cartão com cuidado. Tá. Olha, tem muitas perguntas chegando. Vamos lá? Vamos. Isaac Lima de Caxias, Rio Grande do Sul, pergunta o que fazer com uma cobrança indevida no cartão. Então, a cobrança indevida no cartão, primeira coisa, você tem que contestar a dívida. Se você teve um lançamento no seu cartão e você não reconhece, a primeira coisa que tem que fazer é ligar para a operadora do cartão e dizer que você não reconhece o crédito. E explicar que você não foi o usuário daquela operação. Para justamente ver se houve uma fraude ou não. Agora, se nós estamos falando assim de uma cobrança indevida de juros abusivos, hoje você tem que entrar com uma ação pedindo o recálculo fazendo uma reanálise desse valor que você está devendo. Porque aqui que acontece? Às vezes você começa numa dívida, tem vários exemplos que a gente coloca, se você fizer uma dívida de R$10 hoje, depois de 5 anos no cartão, hoje, na 484%, ele vai virar quase R$45 mil. R$10 vira R$45 mil. Só para ver o tamanho da proporção. Então, hoje a justiça entende o quê? Qual é o juros legal? 1% ao ano mais correção monetária. Então, quer dizer, seria 1% mais um IGPM. É o correto. Então, você conseguiria uma renegociação, mas teria que ser via jurídica. Porque a operadora de cartão ela vai te oferecer um juros mais barato, vai cair pela metade, mas mesmo assim a metade ainda é alta. Tem muitas pessoas aqui que estão dizendo que são favoráveis a essa medida nova. O Luiz de Campos, aqui de São Paulo, pergunta quais são as tarifas que podem ser cobradas a partir da nova regra pelos cartões. Eles colocam o seguinte, existe as taxas de juros, que eles não consideram como taxa de juros, mas sim a taxa de permanência. Então, assim, o fato de você não pagar essa taxa de permanência e as novas taxas que serão cobradas, né, de renegociação. As tarifas normais, que são as taxas de anuidade, que poderão ser cobradas. Fora isso, nenhuma outra tarifa poderia ser cobrada. Temos 30 segundos. A Angélica Espiridião, de Presidente Prudente, pergunta: as lojas podem determinar, por causa da nova regra, um valor mínimo para pagamento em cartão de crédito? Não podem. Ela tem que estabelecer ela pode até estabelecer por o limite operacional dela.
Tá. Sim, ela pode colocar por causa assim, de repente o custo da operacionalização, ela pode estabelecer um limite mínimo. Parcelas de R$ 30, parcelas de R$ 10, para não operacionalizar um custo. Ok. Só uma última aqui. O Eduardo de Diadema, São Paulo, pergunta como são cobradas as compras internacionais. Entram nessa categoria? Ela entra quando ela se torna inadimplente. Vamos dizer assim, você fez uma compra internacional, fez a conversão em dólar. No dia do pagamento, como que entra? A operadora de cartão, ela põe uma taxa de cotação do dólar comercial aproximada da fatura e ela é convertida em reais. Então, vamos dizer lá, você gastou $100, então você vai ter hoje R$ 312. Se você não pagar esses R$ 312, ele já entraria nessa regra, porque você vai pagar 15% dessa fatura. Na próximo vencimento ele vai ser atualizado com juros de permanência de 16%, aí o banco teria que te oferecer um parcelamento. Doutor Alessandro Azzoni, obrigado pelas explicações Imagina. essa noite. Um grande abraço. Eu sei que é confuso, mas aos poucos a gente vai esclarecendo aos nossos telespectadores. Obrigado. Obrigado viu? você.